nessa aula de hoje, né, eu vou trazer para vocês 3 passos que eu considero aí os primordiais, vamos dizer assim, para qualquer processo terapêutico ele ser o mais breve possível. Primeiro, eu gosto sempre de dizer assim, que nem toda terapia ela pode ser breve dentro de um modelo clássico, mas ela pode se abreviar com os princípios da terapia breve. Para quem ainda não me conhece, né, tá entrando aí a primeira vez, eu vou fazer uma apresentação rápida também, breve, né? Então, meu nome é Tereza, eu sou psicóloga, já estou aí na área há mais de 30 anos, na verdade 35 anos, né? Então, uma caminhada bem extensa, bem longa, mas gostando sempre muito do que eu faço, né? Inclusive algumas pessoas até perguntam: Tereza, mas por que você continua ensinando psicoterapia breve? E eu digo que, na verdade, mais do que ensinar, eu gosto muito de militar em prol da terapia breve, porque eu acho que ela realmente pode trazer muitas mudanças aí, né? Não só para os aspectos do cliente, mas até uma mudança social. Então, tem algumas pessoas aqui que já fizeram formação comigo, outras que estão aí iniciando para fazer esse ano. Então, eu vou falar aqui 3 passos que eu considero assim, bastante significativos, pensando numa pessoa iniciante, numa pessoa que vai iniciar um processo de terapia breve, que nunca fez uma terapia breve como terapeuta, né, que nunca utilizou os recursos da terapia breve. Então, são 3 passos aí, vamos pensar assim, para quem é iniciante. E olha só, quando a gente fala em passos, né, é até interessante sim, porque são realmente passos sequenciais, né, são 3 steps aí, 3 degraus, na verdade, que a gente vai galgando dentro da terapia breve. Hoje, conversando pelo direct com uma pessoa, ela falou assim: Tereza, eu quero muito fazer, né, a formação desse ano, porque eu quero retomar minha paixão pelo trabalho com a psicoterapia. E eu achei muito interessante essa fala, que é tão raro, né? Às vezes alguém assumir assim, que perdeu um pouco a paixão. E ela falou: eu perdi um pouco da minha paixão exatamente por trabalhar com a terapia longa, que por fim já vai me cansando e eu vou perdendo o interesse ali no próprio processo. Como a gente está aqui entre terapeutas, né, a gente sabe que isso é extremamente comum de acontecer, né? Assim, um processo que você fala: meu Deus, e agora, né? Para onde eu vou? Tô aqui e vou para que rumo, né? E agora, José? Para que direção que eu vou? Então, isso é natural, isso é comum de acontecer. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu sempre fui e ainda sou bastante apaixonada pelos processos de psicoterapia breve é exatamente porque a gente tem ali um resultado palpável. Eu falo que é como uma obra de arte, assim, que a gente vai fazendo, conduzindo, realizando com o cliente em conjunto, e no final a gente tem um processo super bacana e às vezes com muitas surpresas que a gente nem imaginava que nós teríamos, por mais que a gente planeje aí. Então, gente, que bom que vocês estão chegando aí pra gente conversar. Aí vão ser 30 minutos de papo, de conversa. Já podem ir pensando em coisas que vocês queiram me perguntar ou exemplificar. E caneta na mão para anotar alguns pontos que são, principalmente para quem ainda não trabalha, pontos que são significativos. Bom, eu digo que o primeiro passo para uma terapia ser breve é a gente saber quais as portas que a gente vai abrir. Na verdade, eu aprendi isso com uma professora que se chama Karen Schlenger, que ela diz: a terapia é breve pelas portas que não se abrem.
Então, isso é interessante, porque tem determinadas portas, determinados temas que não são necessários de serem abertos, de serem portas mesmo, né, de serem abertas ou destrancadas para que o processo de mudança que o cliente veio buscar, ele aconteça. E como que a gente, né, terapeuta, psicólogo principalmente, é treinado no processo e nas formações, nas graduações de psicoterapia, de psicologia? A investigar muito, o que é bom, ok, é ótimo, mas aí abrindo, perguntando, e às vezes eu vejo, né, alguns alunos que estão lotados de dados dos clientes e não sabem exatamente o que fazer. Então vamos prestar atenção em que portas que não são necessárias da gente abrir. Que portas que elas podem ficar ali fechadas, nós estamos vendo, às vezes no nosso olhar de terapeuta, a gente pensa, aqui seria interessante pesquisar tal e tal assunto, mas essa porta, de repente, ela vai ser aberta e se desviar exatamente do foco que a gente queria. Então, quando a gente sabe quais as portas abrir, a gente vai trabalhar com o primeiro conceito, que é o foco. Né? A terapia breve, ela trabalha com foco. Esse é um passo importante. E para ter esse foco, né, o que a gente faz, primeiro é dar voz ao nosso cliente. Como que é dar voz aí? Né? É permitir que ele fale o que ele quer conquistar do processo dele de terapia. Porque é interessante que às vezes a gente se surpreende, né? Assim, a gente faz toda uma entrevista e ao final nós perguntamos: o que você quer conquistar, quais as suas metas ou seus objetivos com essa terapia agora? E a gente se surpreende porque o relato, as coisas que a pessoa veio falando ao longo da sessão, quando ele fala o que ele quer conquistar, às vezes nos surpreende porque é diferente do que nós ali já fomos na nossa agenda oculta elaborando como o que deveria ser o que ele precisaria fazer para ganhar ou conquistar. Eu vou dar um exemplo muito simples, porque aqui eu não posso expor, né, assim, os casos que não são autorizados, mas eu vou dar só um exemplo, até de uma garota que eu não era o objetivo dela não era a dieta em si, eu não trabalho com um transtorno alimentar especificamente, né, mas era toda a relação dela com a comida, com a dieta, com a necessidade do emagrecimento. E aí eu falei para ela assim, mas me conta uma coisa, me dá aí alguns motivos para você realmente querer fazer essa dieta que a nutricionista tá te colocando. E assim, foi muito divertido porque ela fala, eu quero, depois que eu fizer a dieta, eu fazendo a dieta, parar de fazer exercício, parar de comer alface e ficar melhor para dançar o jazz. Então é muito interessante porque na cabecinha dela, ela queria era ficar livre, na verdade, da dieta, né? Quando ela fala, eu quero parar de comer alface, eu quero emagrecer para eu parar de comer alface e parar de fazer exercício físico, coisas que não estava buscando. Então, olha só, gente, voltando no que eu estava falando aí da definição de metas, é ao mesmo tempo algo simples e desafiador também para que a terapia seja breve. Mas quem nunca trabalhou com terapia breve, eu quero sugerir a vocês que comecem a fazer isso, comecem a perguntar para os clientes, né, o que vocês querem conquistar, ter como objetivo do seu processo terapêutico. Essa já é uma intervenção fantástica, por quê? Porque primeiro já coloca a pessoa ali num processo de corresponsabilidade, né, de assumir que algo vai ter que ser feito, né, e que ele vai sair dali também com algo, com uma coisa que ele vai ganhar, né, com uma meta, um objetivo que vai ser cumprido. Então esse é um primeiro passo aí, né, a gente estabelecer e definir essas metas. E aí tem gente que vem às vezes com 500 metas, a gente precisa afunilar, né, porque
porque a gente precisa manter o segundo passo, que é o foco. E o foco, gente, não é viseira não, tá? É simplesmente uma direção. Eu falo que é interessante porque a gente trabalha com dois aspectos, né? A proximidade e a ampliação. É o foco e ampliando. É como se eu colocasse a minha mão aqui, ó. Se vocês fizerem isso aí agora, colocarem a mão de vocês e olharem para ela, vocês vão ver tanto a proximidade quanto o que está ali no fundo. Então, isso é o foco, né? O foco é você ter essa relação aqui, ó. Ao mesmo tempo que você vê o que está próximo, você vê o entorno também. E esse foco, ele necessariamente ele não precisa ser rotulado com o cliente, né? Então, a questão é única e exclusivamente uma ansiedade e tudo ligado à ansiedade. A questão é você traçar com o seu cliente exatamente vamos dizer assim, um eixo, né, em torno do qual a terapia vai rodar, né? Ela vai ser trabalhada. Bom, então aí a gente falou dois aspectos, né? Que é definir metas, principalmente sabendo que portas abrir e que portas não abrir, trabalhar com foco e o fator tempo. Muitos dos meus alunos falam assim: Tereza, eu não consigo colocar para o cliente a questão do tempo, não consigo falar para eles, vamos trabalhar com 16 sessões. No nosso caso lá na clínica, no Abrangente, a gente trabalha com uma média de 16 sessões. E muitos falam, eu não consigo colocar isso porque eu acho que isso vai prender, isso vai virar uma camisa de força. Na verdade, o tempo ele pode ser um aliado e não um carrasco, um capataz. Por quê, né, gente? Porque se eu sei que eu tenho em média 16 sessões, muito provavelmente eu vou me empenhar, vou me nutrir aí para fazer um processo que caminhe mais rapidamente. E o cliente também, né? É muito interessante, quem trabalha com plano de saúde vivencia muito isso. O ano passado eu fiz alguns treinamentos para as Unimedes, né? Não só para os psicólogos, mas para os nutricionistas também, pensando na questão do estabelecimento de metas, no estabelecimento de foco. E como eles já têm, né, o plano de saúde, ele te dá X sessões, a gente foi trabalhando exatamente isso, assim, que esse número de sessões seja um aliado do terapeuta e não um carrasco ou um capataz, né, que vai te fazer ficar ali numa camisa de força. Porque vamos pensar, se eu tenho aqui com vocês 1 hora, né, eu combinei 30 minutos. Se eu tivesse combinado 1 hora com vocês, muito provavelmente eu teria selecionado outros exemplos, eu teria me preparado para atuar de uma forma diferente. No entanto, o tempo aqui me fez ter um foco, um objetivo para passar o melhor que eu puder para vocês aqui nesse tempo e ainda dar tempo de vocês me fazerem perguntas. Então, pensar o tempo como um aliado e não como uma camisa de força, sabendo que o outro ponto aí importante é a gente ir avaliando os resultados. Então, assim, na minha prática, eu sempre coloco para os clientes, olha, a gente vai caminhar nesse número de sessões. Chegando ao final, se a gente perceber que a gente precisa abrir um outro processo de terapia breve, ou seja, uma outra janela, a gente vai abrir. Porque a sua necessidade, nós dois vamos estar nesse processo colaborativo de achar que isso é necessário. Então, quando a gente tem foco, meta e tempo, a gente tem 3 passos aí que já fazem qualquer processo psicoterápico, independente
da abordagem se tornar mais breve. É claro, né, que quando a gente tem a visão sistêmica, e é o que eu vejo, né, como um grande diferencial, que são os processos breves sistêmicos, o atingir os resultados, né, ele é mais palpável ainda. Mas se você trabalha dentro da Gestalt, por exemplo, da transpessoal, me vieram essas duas aqui, e nunca usou nada ligado à terapia breve, experimenta e depois, se vocês quiserem, vocês me contem o que é que teve de resultado para vocês. Principalmente porque o cliente, eu percebo que ele se sente mais respeitado aí como alguém que tem o direito de definir o que ele busca ou não. Até porque, né, as terapias longas, tradicionais, elas elas têm, né, a tendência a não direcionar, né, com o cliente o que é que ele quer ou não. A pessoa senta, começa a falar e o terapeuta vai ouvindo sem elaborar muito claramente aí esse estabelecimento de metas e de objetivos. A Letícia fala um pouco sobre as tarefas, tá? Então, Letícia, as tarefas, eu até contei um post que fala dos 3 M's da terapia breve, né? Que são mover, metaforizar e a motivação. O mover, ele está muito ligado aí, né, às tarefas. E pensar que as tarefas são aquela parte, eu sempre falo assim, é como se fossem os braços e as pernas do processo terapêutico. É quando o cliente vai realmente colocar a mão na massa para exercitar aquilo que está sendo trabalhado no processo. E a gente tem diversas formas de tarefa, a gente tem diversas formas de tarefa. Primeiro, elas trazem uma experienciação, né? A terapia breve, ela trabalha muito com o mão na massa, né? Então, assim, é você experienciar dentro do consultório e fora do consultório aquilo que está sendo trabalhado. Então, e elas dão exatamente a possibilidade da pessoa trazer outros significados, ressignificar um problema e essa autonomia que você está dizendo. Então, a gente trabalha sim bastante com as tarefas terapêuticas, que são muito diversas, né, e que são, como que eu posso dizer, e que fazem com que o terapeuta também seja mais ativo, porque o terapeuta vai pensar uma tarefa específica para cada cliente e que seja sob medida para ele. Não adianta, às vezes, eu passar uma tarefa para alguém, uma lista, né, de várias coisas para a pessoa fazer, se o perfil da pessoa não tem a ver com aquilo que eu estou colocando. Mas foi super bem lembrado isso que você disse aí das tarefas. As tarefas, elas não estão aqui nesses 3 passos que eu falei, né? Porque eu até disse que eu ia falar um pouquinho mais para os iniciantes, né? E o pessoal que já está mais avançado é que acaba que já trabalha mais a fundo na criação de tarefas bem específicas. Mas desde quando a gente, por exemplo, faz a pergunta o que você quer conquistar na sua terapia, não deixa de ser uma tarefa em sessão, né? É uma pergunta que faz com que haja uma experienciação, uma vivência ali da pessoa no futuro. Ela já está se projetando no futuro, como é que ela vai estar, o que ela quer conquistar, como que ela vai estar lá na frente. Então isso é muito, muito interessante também. E as tarefas em sessão, a gente usa bastante, né, o segundo M aí da terapia breve, que é o metaforizar, né? A gente trabalha bastante com desenhos, com exercícios metafóricos em sessão terapêutica, porque para sair só do lugar do exercício verbal, da fala, né, da questão lógica, o trazer as questões, as atividades analógicas,
elas fazem o processo ganhar uma rapidez, uma agilidade muito maior do que a gente imagina. Deixa eu dar um exemplo para vocês que desses 3 passos. Para quem chegou atrasado, eu vou colocar uma coisa que eu acho que é assim, é simples, mas é muito significativo, que é uma fala de uma professora de Palo Alto, a Karen Schlenger, que ela fala assim: a terapia ela se torna breve pelas portas que a gente deixa de abrir. Porque nós, psicólogos, temos mania de abrir porta demais. Então, é um exercício que a gente faz de saber focar e saber que muitas vezes uma porta que eu abro, a partir dela outras vão ser abertas, mas que eu não preciso de abrir portas em excesso no trabalho com a terapia breve. Então, isso aí é uma coisa que eu queria que, eu estou vendo aqui vários ex-alunos, né, que vocês ficassem atentos aí. Né? Quando vocês perceberem que estão abrindo portas em excesso e que vai desviando do foco da terapia e que não é necessário, porque às vezes é necessário, tá, gente? Mas que não é necessário, volta. Fala para o cliente: espera lá, vamos fechar essa porta aqui um pouquinho ou vamos deixar ela encostada, depois a gente volta. Essa praticidade, esse pragmatismo é algo que a gente vai adquirindo no processo de terapia breve. Né? Realmente ser pragmático, dizer: olha, espera lá, vamos pegar isso aqui, ó, vamos deixar, daqui a pouco a gente trabalha. Não é abandonar aquilo que a pessoa está trazendo, mas é priorizar. A gente precisa aprender a priorizar sem deixar de lado, sem deslegitimar a dor que o cliente está trazendo, a dor emocional que ele tá trazendo. Tá certo? Esses 3 passos, gente, só pra gente fechar então, são 3 passos simples, mas muito potentes, que eu realmente de coração gostaria que vocês experimentassem e começassem a observar os resultados. Eu falo isso em várias outras palestras, outras lives, né, que eu acredito muito no poder de socialização que a terapia breve tem. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um estilo, um modelo de terapia, que ele com um número de sessões mais limitado, que ele tem um foco, que ele se preocupa com resultados, eu possibilito que um número maior de pessoas tenha acesso ao processo. Eu não me recordo onde mais, né, eu estava lendo que a questão da terapia longa realmente ela elitiza a psicoterapia. Já não são processos financeiramente baratos, né? E nem acho que devam ser, tá? Acho que a gente tem que manter o preço justo pelo tanto que a gente investe na nossa profissão, na nossa qualificação. Mas o processo longo, ele dificulta esse acesso muito mais do que a gente possa imaginar. Né? Então, assim, eu acho que é uma forma, inclusive, da gente contribuir e levar para um número maior de pessoas os benefícios da terapia breve. Ok, gente? Tá legal? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.